Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre metas. As suas metas aí, elas têm um plano bem definido? Porque se não tiver o plano bem definido, você está aí patinando, você não está conseguindo executar, e aí as coisas elas se frustram. Você meta sem um plano de ação, sem um plano, fica muito complicado de você executar as coisas. Então, por isso que muitas vezes as coisas não saem do papel, por isso que muitas vezes os resultados não aparecem, porque você não faz o passo seguinte, que é fazer o plano para que você tenha ação. Esse é o importante dentro de qualquer conceito de gestão, dentro de qualquer cenário de negócios dentro das empresas, tá bom? Então, você planeja, mas não entrega muitas vezes, porque esse plano muitas vezes não está alinhado com a meta, não está claro para ser executado. Esse é um ponto fundamental dentro de qualquer planejamento. A meta muitas vezes está na parede, mas os resultados não aparecem. A meta está nos indicadores, a meta está bem clara muitas vezes. Você não coloca isso em ações, ações efetivas, ações claras, com responsáveis, e aí o cenário fica difícil. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios, eu ajudo você a mudar o cenário aí do seu negócio, ou do seu departamento, ou da sua área. Então segue sempre a gente aqui porque tem muito conteúdo para poder te ajudar. Olha só, dando continuidade, meta sem plano é só uma intenção. Intenção, você já deve ter ouvido falar que o inferno está cheio. Só que intenção não resolve as coisas. É óbvio que a intenção ela é o primeiro passo, a intenção de querer fazer as coisas é muito importante. Mas eu preciso transformar isso num plano. É como se você fosse sair de casa nesse momento e você coloca o seu aplicativo para rodar. Se você não colocar o teu plano, a tua meta lá dentro, o aplicativo não vai fazer o caminho. Então, óbvio que você precisa ter aí o seu ponto a atingir, mas sem o caminho para chegar nesse ponto fica muito difícil, tá bom? Então, líder bom não só define o objetivo, líder bom, líder excelente, ele define o caminho para se chegar nesse objetivo. Muitas vezes a gente até nem sabe muito como chegar em determinados projetos, mas eu tenho que enxergar quais são os próximos passos. Pelo menos isso eu preciso colocar no dia a dia para que o meu time tenha clareza das coisas que precisam ser feitas. E ele coloca ações, ele coloca rotinas, ele faz acompanhamento dessas ações que está sendo estabelecida por ele e muitas vezes até pelo time mesmo. Tá bom? Então, colocar o plano, colocar o sequenciamento, o desdobramento de ações, ele é muito importante para que as coisas aconteçam. É como se eu fosse criando uma ponte da meta ao resultado. Tenta visualizar sempre isso. Eu preciso ultrapassar o meu objetivo, então eu estou do um outro lado do abismo e eu preciso criar uma ponte para o outro lado. Esse é o plano. Esse é o que precisa ser criado pelos gestores, pelos grandes líderes, tá bom? Então, o que eu faço? Eu quebro isso em metas, eu quebro isso em marcos semanais. Se for necessário, coloque até marcos diários. Eu preciso entregar isso diariamente. Eu preciso entregar esses pontos nos próximos dias. E aí eu vou estabelecendo indicadores claros para cada um dos colaboradores, inclusive para você mesmo, gestor, dono de empresa. E aí você coloca responsáveis por cada uma das atividades, que é muito importante, atrelado a prazo. Sempre é importante você colocar prazo para que as coisas aconteçam, para você poder conseguir medir o ritmo de cada um, de cada cenário, de cada departamento, para verificar se as coisas estão andando. Rotina de execução, o que precisa ter? O que você precisa colocar no seu dia a dia? Reuniões com foco, né, toda segunda-feira. Aqui é óbvio que é só um exemplo, mas porque está começando a segunda-feira, está começando a semana, e aí você coloca o que precisa acontecer naquela semana. E aí, diariamente, você faz os check-ins rápidos e diários, para você verificar se está andando dentro do cronograma que você estabeleceu e se você consegue auxiliar caso tenha algum problema. Você consegue identificar rapidamente na terça, na quarta, na quinta, e você consegue aí trazer os recursos necessários para que isso aconteça dentro do prazo. Você vai fazendo as avaliações, você vai entendendo isso, e na sexta-feira você faz o fechamento. Você faz o entendimento do que andou, do que não andou, o que precisa andar já para a próxima semana. Simples, rápido e muito efetivo. Sabe o que acontece? É tão simples, é tão rápido que você acha que isso não tem sucesso, não surte efeito, e aí você não faz, e aí você fica desperdiçando
vários recursos que você precisa realizar aí os seus negócios e você não realiza porque você não acredita que o simples, bem feito, traz resultado. E eu posso garantir para você que traz sim com muita eficiência resultado, tá bom? Afinal de contas, a gente pratica aqui o tempo inteiro. Responsável sem clareza é caos. Eu estou falando, olhando para você e vendo o teu caos que acontece aí no teu dia a dia, porque a maioria das empresas, elas acabam perdendo o jogo justamente por isso. Por não entender as regras do jogo, não entender que é preciso definir objetivos e traçar um plano para atingir esses objetivos. Se o processo não tem dono, a meta vira bagunça, o cenário vira uma bagunça. Então é importante dar dono para cada uma das metas. Inclusive você tem que ter várias metas, você tem que ter vários indicadores, você tem que ser líder do processo, você delarga muitas vezes as coisas, você quer que os outros aprendam sozinho. Certo? Então o líder ele precisa garantir cada etapa que ela esteja na direção correta. Isso é muito importante. É isso que faz os resultados aparecerem. E é óbvio, com disciplina, com persistência, com garra, com coragem para fazer as mudanças. Muitos líderes, na hora que enxergam que tem que mudar, que vai gerar muitas vezes uma relação ali um pouco complicada com o colaborador, ele abre mão, ele prefere viver no caos, ele prefere viver perdendo dinheiro do que confrontar os colaboradores que estão dentro da empresa. Então isso é triste, né? Porque a gente vê as empresas sofrendo muitas vezes. Ferramentas que podem te ajudar aí no teu dia a dia para você organizar um quadro Kanban, onde você coloca o que precisa ser feito, o que está sendo feito e o que foi concluído. São 3 colunas muito simples. Você coloca lá, você pode trabalhar com post-it, pode trabalhar no computador, o que você preferir. Aí você coloca lá uma coluna, né, o que precisa ser feito na semana, o que está sendo feito naquele dia e o que já foi concluído. Então você tem um cenário, bateu o olho, você enxerga. E aí você pode fazer um checklist para o processo, se for o caso. Se aquele processo ele se repete constantemente, você faz um checklist. Você pode fazer uma planilha de metas que precisam ser entregadas e o que foi de fato entregue. Tá, ok? Então também é outra ferramenta para poder te ajudar. Mas perceba que são coisas simples, não tem nada de digital, não tem nada de padrão NASA, como eu costumo colocar aqui, né? É sobre ser prático, é sobre ser realista, é sobre ter resultados. Você consegue fazer isso num papel qualquer, tá bom? Você não precisa de muita tecnologia. Saia dessa condição de vitimismo muitas vezes. Ah, eu não faço porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você é vítima. Você não está querendo realizar, você não está querendo avançar. Tá bom? Então, a diferença entre empresas que andam e as que não andam, as que travam, qual que é? É a execução como método. Tá bom? Você tem que colocar aquilo que você faz no método. Eu estou te ensinando aqui o método. Desafio para você, o que você vai ter que olhar? Você vai ter que perceber o que você tem que fazer, você vai ter que colocar as rotinas no teu dia a dia, criar rituais, né? Criar hábitos diários, hábitos semanais, e aí você tem que fazer. O que acontece? Muitas vezes você começa, mas depois você desiste, porque começa a apagar incêndio aqui, apagar incêndio. Você acha que isso aqui não tem a menor importância. Mas é isso que vai fazer você parar de apagar incêndio. Tá bom? Então você tem que enfrentar esse desafio. Você tem que ter coragem de mudar. Você tem que ter coragem de praticar isso um mês. Porque eu duvido que depois que você praticou intensamente um mês, você abandone o que eu estou te falando aqui. Tá bom? Se você tiver dúvida, manda mensagem para a gente. Se você quiser que eu te ajude com muito mais propriedade, a gente tem um programa de mentoria e eu consigo te auxiliar com muito mais intensidade, mostrando aí o passo a passo que tem que ser realizado. É só você entrar em contato que a gente bate um papo e eu te coloco uma proposta. Aproveita aqui, se não está inscrito no canal, se inscreve, segue a gente, porque tem muito conteúdo aqui semanalmente. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe o conteúdo para o maior número de pessoas, isso é muito importante para a gente, mas o mais importante é para quem você está querendo ajudar. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.